Boa noite, Guri. É um prazer estar aqui. Estou maravilhosa, graças a Deus. Espero que todos estejam bem. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Bem, você é uma polêmica só. Você sabe que tem gente que acredita nas previsões, outras pessoas por questões Sei. outras pessoas por religiosas, e Uhum, ok, eu respeito pra caramba. Não, o que essa mulher fala é apenas uma casualidade, Geraldo. Ela joga, por exemplo, assim, eu vou falar de uma dupla sertaneja. Ó, tem uma dupla sertaneja que vai acontecer uhum. isso. Tem um monte de dupla sertaneja e sempre acontece aí algumas Exato. coisas. Tá, muito bem. Ah, você sabe lidar com essas críticas e com essa, às Olha, vezes. então assim, enquanto tu estavas falando, eu estava pensando, né, em uma resposta para dar para o teu público, para o meu que nos assiste, que eu sempre estou falando disso. Vamos lá. Imagina se todas as videntes do mundo do Brasil acertassem um avião, né, um dia anterior que caiu e matou, se eu não me engano, 64 pessoas, né? O que foi o avião ali da Voipez em São Paulo. Imagina se fosse uma mentira uma pessoa conseguir ajudar outras vidas. Por exemplo, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Na cidade vizinha, em Santa Catarina, ocorreu um fato com crianças, aonde morreu muitas crianças, e eu avisei um dia antes, até mesmo o letreiro e inicial da escola. Então, as pessoas que não acreditam, ou que acham, ah, é charlatona e tudo mais, o que eu tenho para dizer para essas pessoas é o seguinte: se eu fosse uma mentirosa charlatona, eu não chegaria até aqui. Porque a máscara cai, Deus arranca. Então, quando ele tem um propósito na vida da gente, independente de qual religião, porque a gente não fala de religião, ele mostra para as pessoas o quanto podemos ser úteis. Existem pastores sem vergonhas também nas igrejas, né? Existem pastores que mudam as pessoas, ovelhinhas e que mentem. Então, só que as pessoas têm muito esse preconceito. Ah, é porque na Bíblia, né, é falado que não dá para acreditar em feitiçaria, em premonições e tudo mais. No entanto, na Bíblia também relata que existiam, entre aspas, médiums, né? José, outros discípulos de Jesus eram e também previam coisas. Só que as pessoas hoje em dia, elas gostam de acreditar em algo palpável, em algo concreto. Então, elas têm muito esse questionamento que você falou. Ah, é que você não passa o número da Mega Sena, né? O que é mais importante? Deixar as pessoas super milionárias ou ajudar um espírito? Porque o espiritualista, o dever dele é ajudar. Só que respondendo também o público de casa, clientes meus também já ganharam na Mega Sena. Inclusive, uma semana, uma atrás ganhou na quina. Então, há coisas que entre o céu e a terra que o mundo não explica, mas que Deus pode explicar. Então, eu tenho que respeitar o espaço das pessoas e ver qual é a evolução que elas estão, qual é o ponto da evolução e não julgar também, né? Porque eu também já tive em um ponto, ah, eu não acredito nisso. Por exemplo, eu não tenho religião, Geraldo. Eu acredito em tudo, vou na igreja evangélica, acredito em cartomancia. No entanto, cada pessoa tem que acreditar no que faz bem e cabe a mim respeitar, desde que essa pessoa não passe dos limites, porque o meu trabalho para mim hoje é uma coisa muito séria. É, é claro, você dispensa apresentações porque você já foi em programas populares, você já é uma vidente conhecida, uma espiritualista conhecida, uma mulher que tem grande repercussão nas redes sociais. Então eu não vou ficar aqui, meu telespectador e meu internauta, explicando quem é ela. Mas enfim, uma pergunta: quando você começou a ouvir espírito, você vê espíritos? Sim, na verdade eu desenvolvi, né, a minha mediunidade aos 15 anos, mas o primeiro contato que eu tive com uma vidência, vamos dizer assim, foi aos 7 anos. Só que aí tem a questão que eu cresci, né, dentro de uma igreja evangélica. Minha avó, que já não tá mais aqui, querida, ela era da Assembleia de Deus, mas mesmo assim ela não me julgava. E ela também fazia revelações. Então, esse é um dom que eu carrego desde criança. Só que aí que tá. Com 20 e poucos anos, eu tive uma depressão pós-parto do meu primeiro filho, eu tentei me matar, porque eu não aceitava. E eu acreditava nisso, que as pessoas diziam que vidência era do demônio. Então eu não queria, eu queria ser de Deus na minha cabeça. Mas mal eu sabia que esse dom também é divino. Então as pessoas misturam muito. Tem pessoas que hoje em dia usam drogas, né? Elas usam álcool e elas não sabem que elas são médiums, que elas precisam tratar algo. Eu fui no psiquiatra, fiz exames com o neurologista e eu achava que eu era literalmente fora da casinha. Mas não era, eu tinha um dom. Então aos 7 anos eu tive a minha primeira evidência, depois aos 15 eu tive um surto psicótico muito forte, fizeram todos os exames para ver o que tinha de errado, que eu falava com os espíritos e vi e falava. Quando meu filho nasceu, o Isaac, com 23 anos, infelizmente eu tive que falar com Deus e tomar uma decisão do que eu queria. E foi me mostrado que eu seria famosa, que iria repercutir. E aí que aconteceu a previsão, infelizmente, da Marília Mendonça, né? Então, eu era uma pessoa não me fazendo de vítima, né? Que eu não gosto disso. Mas eu era uma pessoa muito pobre. Né? Eu era uma pessoa extremamente pobre, na minha casa não tinha nem banheiro. E eu sempre tive muita fé em Deus e sabia que Deus iria me erguer para poder ajudar os meus irmãozinhos, que na época eles eram pequenos. Então, eu vendia sabonetes artesanais por R$ 10 cada para poder sustentar minha família. E uma pessoa disse: Chay, tu tem que fazer um Facebook, que eu não sabia nem o que era, pra te ter uma ideia. E coloca as tuas previsões, porque eu sei que tu tem evidência, né? Na época eu fazia leitura assim de energia, né? E eu fiz e coloquei a previsão da Marília Mendonça num Facebook de 200 pessoas. E 6 meses depois aconteceu. E quando eu acordei, assim, do dia pra noite, tinha um monte de programa me chamando, a Luciana Gimenez, a Daniela Albuquerque, todas as emissoras que tu imaginar queriam. E eu tava perdida. Eu não sabia, nunca tinha saído nem de Erechim, imagina, na colônia, a gente mora, né, no interior. E ali Deus foi me erguendo e eu tive que enfrentar pessoas aproveitadoras da televisão, que me usaram, né, desde homens a mulheres. Eu tive que aprender muita coisa. Então as pessoas acham que a vida é assim, pegou umas cartas, vou virar mentir um monte na televisão e é isso.
E antes de eu participar de um programa pra te ver uma coisa, eles falaram assim: "Eu vou te levar num shopping, eu só vou te levar no programa se você fizer evidência, 5 evidências, se tu acertar pessoas desconhecidas". E eu disse: "Então, se Deus está comigo e se eu sou vidente de verdade, agora eu vou mostrar pra vocês que eu sou". E eu fiz as 5 evidências e eles me levaram no programa. E as pessoas dentro do shopping confirmaram exatamente tudo que eu falei pra elas. E aí começou a abrir as portas. Mas eu te falo com certeza que eu estou aberta a mudanças. O dia que Deus falar: "Chaline, eu não quero mais que tu leia cartas, isso não é certo aos meus olhos", eu faço o que ele quiser. Você é uma mulher de coragem. Eu vejo que você Muita, você é impulsionada espiritualmente, você é uma alma corajosa. Sem que muito. eu não discuto aqui, internautas, sobre religião, eu respeito todas. Se tem um cara que eu gosto de circular em todas as religiões, ouvir todas, mas acima de tudo acredito em Deus. Agora, você é espírita? Eu sou universalista, eu sou que nem você, acredito em tudo que me faz bem, principalmente em Deus. Porque ser crente não é o que as pessoas dizem, evangélica, eu sou crente, eu acredito em Deus. Se você fala com espíritos. Na verdade, eu não é que eu me falo com os espíritos, eu tenho mentores que me trazem, né? Eu não gosto muito dessa energia de mexer com mortos, por exemplo, mas eu falo com os meus mentores, né? Que eu digo que é o Espírito Santo de Deus, né? Existem mentores espirituais, guias espirituais. Se você é médium, por que você não procura a doutrina, nunca sentiu vontade ou interesse, ou não sentiu na sua mediunidade em você procurar a doutrina espírita kardecista, por exemplo, Shailene? Porque a religião prende e Deus ele liberta. Se eu procurar uma religião, eu vou estar me prendendo e eu sou livre. Hoje, por exemplo, você ouviu previsto. Como que isso mentalmente vem em você? Por exemplo, eu, até depois vou perguntar Tá, sobre mim para você. Você sabe que no meio dessas coisas de adivinhações existem muitos charlatões, muitos golpistas muitos. muitos estelionatários espirituais, estelionatários de carência, enfim. Mas vamos lá. E eu até vou perguntar sobre mim. Vamos lá sobre as previsões. Hoje, por exemplo, você recebeu alguma previsão hoje? Os espíritos falaram alguma coisa hoje? Tem. Os Sim, es- na verdade, assim, o que acontece? Eu tô passando por uma fase de conhecer Jesus, né? Eu tive um encontro, entre aspas, não que eu vi Jesus, mas eu tive um encontro dia 16 de novembro. Estou grávida do meu quarto filho, fui abandonada, traída, a minha vida virou uma turbulência. E nesse momento eu encontrei Jesus, o Espírito Santo de Deus, como as pessoas queiram. Eu comecei a conectar coisas de outras formas e pedir que eu tivesse mais fazer a solução, porque percebo que as pessoas têm muito isso. Ah, você fala tragédia, não sei o que, não sei o que. Então, Deus, realmente, ele não é a tragédia, mas ele nos alerta. Então, hoje eu fui fazer um reiki, que eu tô fazendo um tratamento terapêutico, e acho que travou um pouquinho. Ah, isso aí voltou. E aí eu canalizei algumas previsões. E se você me permite, então, eu vou passar elas aqui. Muito bem, estamos ao vivo. Claro que vocês querem fazer perguntas à Shaline, daqui a pouco vocês vão fazer. Vamos perguntar sobre coisas da Terra, vamos perguntar sobre famosos. É claro, dizem os grandes médiums que todo mundo é médium, todo mundo tem uma mediunidade. Basta você estudar, basta você se aprimorar Todo dentro. mundo. Mas todo mundo tem uma mediunidade, todo mundo. Afinal, nós somos espíritos, nos esquecemos. Muito bem. Que previsão que você recebeu, que você ouviu hoje, Shaline? Exato. Então, assim, eu vou te falar basicamente o que eles me passaram sobre o ano de 2026, que é importante que o pessoal que está em casa, independente da religião, preste atenção, tá? Vai ser um ano, como eu sempre falo, então, da essência, da verdade, da justiça. Vai ser um ano onde a natureza se revolta. 2024, 2026 foi uma preparação da separação do trigo do joio. Questões políticas viram à tona com mais força, coisas reveladas que as pessoas ainda não ficaram sabendo. Ah, mas na política sempre tem coisa ruim. Não, eu estou falando de coisa séria. Haverá mais uma prisão na política que pode chamar a atenção do mundo inteiro. A morte de um presidente de outro país de inicial M, trazendo sofrimento, a morte de um grande apresentador da televisão brasileira, haverá um aumento súbito do feminicídio, haverá um grande perigo que já está se instalando em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, as enchentes, questões com água, com fogo não pararam, então não adianta as pessoas ficarem dizendo, ah, é culpa disso, daquilo, isso é algo que está já predestinado e que as pessoas precisam orar e olhar o outro com mais humanidade. Haverá um tempo de uma tecnologia muito avançada, no entanto, a parte da tecnologia nós vamos se sentir numa gaiola. A gente vai se sentir preso naquele celular, naquele computador, sem ver o que vai acontecer na nossa volta. Então, na nossa volta terá fome, mais problemas com água, como eu previ, na bebida, no metanol, problemas com alimentos, haverão alimentos fakes sendo produzidos. É um ano de guerra.
É um ano de nação contra nação. Não é um ano, eu discordo, né, do que algumas pessoas estão falando. Ah, é o ano um, sim, isso eu concordo, mas não é um ano que vai ser mil maravilhas. Nós vamos aproveitar a nossa solitude. Se você está em um casamento, em um relacionamento que você não está se sentindo bem, isso vai ser retirado da tua vida. É um ano de cuidar da saúde e de se recolher, porque haverá grande mudança e vai começar por estados importantes no Brasil. Então, coisas tendem a ser reveladas de famosos que a gente idolatra, né, que a gente fica endeusando, traições serão reveladas. Eu vou falar algo muito forte aqui, mas é preciso que as pessoas observem, cuidem das nossas crianças, tá? Casos de pedofilia dentro da própria casa, em questões de famosos, serão reveladas. A espiritualidade fala que as pessoas vão mostrar as garras, elas não vão conseguir mais esconder quem são elas ou o que elas mostram na internet. Haverá uma movimentação grandiosa no Banco Central, será muito movimentado o nosso dinheiro, então tem que ter muito cuidado e muitas outras coisas. O sistema, entre aspas, né, os grandes, que a gente não pode falar quem é, eles vão tentar levar a gente para um caminho de escolher, ou A ou B, entende? Ou Bolsonaro ou Lula. Enquanto isso, a gente fica cego e não enxerga o que está lá na frente. Então, temos que se apegar em Deus, porque não será um ano fácil. Você me disse que você está prevendo a morte de um presidente, mas que esse presidente não é aqui do Brasil. Não. Não, mas o presidente do Brasil corre risco de vida, sim. Eu previ em 2023 a prisão dele, que aconteceria em 2025. Se ele continuar preso, ou ele vai ser assassinado, ou ele sofrerá algo referente ao coração. Não há possibilidade de sobrevivência caso ele permaneça preso, porque ele está sob magia, alguém de uma energia oposta renovou algo. Eu costumo não acreditar muito nessa coisa, porque eu acredito muito que se a gente tem Deus, a gente se liberta, mas existe uma energia muito feroz em cima desta pessoa. Então, virá, como eu disse, outra prisão ainda na política de uma pessoa jovem. Você está falando desse presidente. Você está falando do Bolsonaro ou você está falando do Lula, já? Do Bolsonaro, do ex, perdão, Bolsonaro. Então, dentro das suas previsões, do que você ouve do mundo espiritual, repita, por favor, o que a espiritualidade e essa visão que você teve do Bolsonaro. Se ele continuar ou permanecer preso da forma que está, lembrando que eu sou apartidária, eu não tenho partido, eu sou do Brasil das pessoas, né? Eu lido com espíritos, ele vai morrer ou vão assassiná-lo, ou ele vai ter algo no coração. Ele não vai aguentar. Então, assim, 99,9% das minhas previsões são acertadas, demora um tempo, às vezes não demora nada, acontece no outro dia, acontece um mês depois. Porém, a outra parte, eu quero que as pessoas entendam essa parte, a outra parte oposta mexeu com algum tipo de energia que manifestou isso na vida desta pessoa, porque não era para ser assim. E haverá grandes mudanças por causa disso. Grandes mudanças. O ano que vem será um ano de disputa eleitoral, de uma guerra. Eu costumo dizer que nós teremos uma terceira guerra mundial virtual, como Com jornalista, certeza. teremos uma terceira guerra mundial virtual política, onde vai ser a eleição mais difícil para todos. Para os senhores Sim. deputados, para os senhores governadores e presidentes, vai ser um ano difícil. O Lula, dentro das suas previsões, o Lula vai para a reeleição. Qual o cenário da visão que você tem? Quem ganha o ano que Então, vem? assim, eu já tinha previsto, inclusive, isso ano passado, tá? A questão, ele pode até ter a tentativa de se reeleger. Eu vejo que uma mulher tá tomando a frente da vida dele, que pode colocar na cabeça dele para que ele tente, vai tentar mais uma vez, que tu vai conseguir, mas ele não está com essa força que ele acha que está. Caso ele vá para essa reeleição, vamos dizer assim, né? No caso, não vejo grande, ele sendo vangloriado, bem pelo contrário. A energia que eu vejo é de um homem mais jovem. Mesmo que esse homem mais jovem não conseguir ficar na candidatura, ele vai mexer os, entre aspas, os pauzinhos por trás. Então tem um homem jovem predestinado ao Brasil, que mesmo por fora ele pode trazer bons frutos. Agora, se é de direita, de esquerda, etc e tal, a espiritualidade não revela. Mas eu vejo claramente essa pessoa jovem manifestando ideias, ideias. Só que assim, a política desse ano, de todos que já passaram, terá muitas coisas inusitadas que as pessoas ainda não viram. Pode ter até uma certa injustiça, ou fizeram um roubo, vamos dizer assim. É uma manipulação que está sendo planejada. Só que o espiritual já revelou para mim que não vai deixar nada em oculto. E ali perto das eleições terá uma grande revelação, que o mundo inteiro vai saber e vai mudar também algumas decisões. Então, o Brasil, por enquanto, está em maus lençóis. A pessoa que está na presidência, não sei se dá para falar isso também, né? É, está com movimentações de magias de proteção, é como se essa pessoa se protegesse espiritualmente ou mexesse com algum tipo de magia para que tivesse vida longa ou para que fosse acrescentado coisas. Só que isso tem um preço também lá na frente, né? Então, é como se essa pessoa já tivesse indo para outro astral, mas pelo que fez no espiritual ficou.
ou se protegeu, entende? Então tá sendo segurado só por um fio. Acho que algumas pessoas, elas vão entender o que eu quero dizer, porque eu não posso citar nomes, né? E o Brasil, ele vai, tem outros países, o espiritual fala, de olho no Brasil. Eles vão fazer mais pra frente uma parceria com a Alemanha. Só que a Alemanha vai fazer um falso acordo conosco, assim como os Estados Unidos, e depois eles vão querer algo em troca, algo que é valioso para nós. Então tem que prestar atenção. Chaline, você falou de magia negra. A gente tem conhecimentos que tem pessoas, inclusive famosas, na televisão. Sim, vários. Olha, nós vamos tocar num ponto em que mas eu conheço várias pessoas muito famosas de televisão, que trabalham com esse lado da magia negra. Sim, Você disse muitas. por que essas pessoas de televisão procuram esse lado da magia É, negra? eu É um pacto que é feito? O, é, Eu vou te contar uma coisa, assim, ó, de forma indireta. Muitas pessoas já me procuraram, porque eu não faço trabalhos espirituais, né? Já me procuraram e pediram, tu faz tal coisa, pessoas grandes, pessoas muito influentes, que eu jamais teria falta de ética de contar. Mas quando essas pessoas me procuraram, a minha assessoria, a gente ficou tipo assim, quê? Sabe? Pessoas que tu olha e tu pensa, oi? Tu tem algum tipo de. Eu já recebi perguntas assim, você faz algum tipo de pacto para crescer cada vez mais? De pessoas que já são grandes. Então, dentro da mídia, existe. Deixa eu ver, um, dois, três, quatro pessoas e uma dupla sertaneja, que eu não vou dizer se é homem ou mulher, porque as pessoas já vão assimilar, que elas têm um pacto. E há um mistério muito grande, Geraldo, que eu vou falar, vou criar uma polêmica, vou levantar um ponto de interrogação referente à morte da Marília Mendonça. E me vem muito uma frase do espiritual que diz assim: nem todo amigo é verdadeiro. Alguns amigos, eles só estão sucumbindo à nossa energia. Então, há tanto mistério, há tantas coisas que eu sei, que eu até inclusive chamei, né, o maquiador da Marília Mendonça, a gente tem contato, contei pra ele, falei e fechou exatamente o que eu falei. Então, há coisas pra chegar à fama que tu não imagina. A gente, eu não tenho nada contra, tá? Mas assim, quando tu vai fazer um pacto, Geraldo, tu vai dar a tua alma. Gente, Jesus morreu na cruz pela nossa alma, pelo nosso espírito. Então, pelo amor de Deus, entregar a alma pro capeta, pra quê? Tu vai perder depois. O diabinho, entre aspas, né, a personificação, como vocês queiram chamar, ele vai te dar o que você quer. Mas lá na frente ele vai tirar alguma coisa. Então, no mundo artístico, meu filho, existem milhares de pessoas que você nem imagina que não querem saber o preço. Eles entregam o que eles têm. E eu, como eu falei, cada um com a Chaline, sua religião. Sim, meu filho, olha para o teu pai aqui, por favor. Eu nem sei se eu devo falar isso. Primeiro que eu tenho Jesus comigo, eu sou, enfim, sim. mas eu nem sei se eu devo falar isso, tá, João? Aliás, você nem, João, meu filho, tá, Chaline, que é o diretor, porque é algo tão sério e grave. Não, você não precisa nem botar o microfone, não, meu filho. Eu estou pedindo até a Deus se eu falo isso de tão grave que é, mais um dia, Meu Deus. uma pessoa muito de Deus, essa mulher, ela é muito de Deus, muito, ela conhece, é uma mulher de Deus, ela é ungida, ela também, e o Espírito Santo falou, fez revelações, e ela falou, meu filho, Geraldo, fizeram uma pessoa uma pessoa de, enfim, fez um trabalho para você. Falei, olha, eu tenho Deus comigo, Jesus Cristo é o comigo, o Espírito Santo de Deus está comigo. E depois uma outra pessoa também, de uma outra denominada religião, acho que, sei lá, tempos depois, falou, olha, uma pessoa de uma pessoa de televisão tentou fazer isso com você e tal, pá, e essa pessoa, ela tem um pacto. Falei, ah, pois é, se ela tem um pacto, eu tenho um pacto com Deus, eu tenho um pacto com Jesus. Amém. Mas Amém, aí eu Jesus. descobri nos bastidores que algumas pessoas, e eu também não vou falar de televisão, realmente trabalham, cada um faz o que quer da vida, mas trabalham com um lado pesado, Meu pesado Deus. de magia negra. E, na verdade, existe uma emissora de televisão muito grande, que Deus me livre de falar o nome, jamais eu colocaria minha vida em risco, mas que fez um pacto muito grande. Infelizmente, entregou quem trabalha, quem não trabalha, desde o funcionário, o maquiador, desde os atores que estão lá, a alma dessas pessoas para uma coisa grandiosa do lado negativo. Então, além da tua energia, bom, depois eu falo as tuas previsões. Muito bem. Falando sobre televisão, você disse da morte de um apresentador. Chaline, você me permite isso? Eu vou falar como jornalista. Eu tenho que perguntar.
não é te ofender, porque eu jamais nunca ofenderia nenhum entrevistado meu. Mesmo que eu não acreditasse em você, Sim, eu posso falar que eu não acredito, mas eu jamais causaria uma ofensa ao que você faz. Não sim, é do meu feitio, do meu caráter. Mas quando você fala que um apresentador vai morrer, as pessoas podem até falar agora aqui, mas Geraldo, isso aí é a mesma coisa que falar que sei lá, um cantor vai morrer. Claro que vai morrer um cantor. Dentro do sim. ano, dentro do calendário Uhum, dos nossos meses, ó, vai morrer um cantor. A Chaline tá falando uhum. óbvio que esse apresentador que vai morrer o ano que vem, você tá falando? Então, para as pessoas que pensam isso, eu vou dar para elas uma tarefinha de casa. O dia que eu fui no Chega Mais, no SBT, que eles me convidaram para ir, eles pediram para mim tirar as cartas. Tinha quem? A Regina Volpato, a Michelle e o comandante Hamilton. Eles falaram assim, Chay, faz uma previsão. E eu abri as cartas e saiu. Pássaro, caixão, árvore e corte. E veio assim no meu ouvido. Em 2 dias, um grande comunicador da TV brasileira, em 2 dias, irá desencarnar. Prepare o Brasil para mim. E eu falei, sabe o que aconteceu comigo? Eu virei chacota quase que internacional. E eu dobrei meu joelho e falei assim, Deus, se tu existe na minha vida, porque foi 20 minutos, eu tava em todas as páginas. Vidente, debochada, vai na própria casa do homem e fala que ele iria morrer. 2 dias depois, 9 horas da manhã, o Silvio Santos faleceu. Então, o espiritual está ordenando para que o povo brasileiro, que gosta de uma figura muito importante, que é a única que restou o apresentador de forma que está doente, vamos ser claras, está nos deixando e a família está escondendo. A gente vai ser pegos de surpresa, porque há muitas pessoas que gostam. Se eu falar o nome aqui, eu estarei ferindo os sentimentos da família, mas todo mundo sabe de quem eu estou falando. Então, com a espiritualidade, inclusive com o Espírito Santo de Deus, não é erro. É fácil falar, um cantor morrerá numa esquina no tal dia. Agora, o espiritual ordenar que a gente se prepare é outra coisa. Por exemplo, o Maduro, vejo desencarne, é algo que eu posso falar o nome. O Trump, vejo que ele vai ser novamente, vai ter uma tentativa de assassinato por um homem castanho, né? Aquela moça, a Britney. Sérios riscos de cometer suicídio, está sozinha, obsediada, sofre abusos de um homem. Então, há tantas coisas que eu gostaria de falar, inclusive para as pessoas, por exemplo, eu vejo casais na internet, existe um cantor, por exemplo, que parece que é um pai exemplar, que é um divo. Trai horrores a mulher, fica com garotas de programa nos hotéis. E eu poderia falar o nome, mas e aí? O que vai acontecer com a Entende? Então, há tudo um preço, mas aos poucos, quando vai acontecendo, as pessoas vão associando e elas veem que isso não é tipo, é um chute. Existem pessoas que chutam? Existem, mas não é meu caso. Você está falando e eu estou aqui pedindo sempre a minha intuição. Todos nós temos intuição espiritual, independente de religião. Então, você está me falando, eu estou tentando me conectar a essa sinergia espiritual. A televisão está muito carente. Eu amo TV aberta, eu amo. E a gente vê o quanto que está faltando apresentadoras, apresentadores, enfim, esse momento difícil, onde a audiência e o telespectador acabou desaparecendo, se afastando da televisão. Então, quando a gente ouve qualquer coisa que vá causar eh, uma, mais um órfão na televisão, Isso. a gente fica preocupado, Triste. a gente fica triste e tudo mais. Você disse que no caso de pedofilia vai ter um escândalo com uma pessoa famosa da televisão envolvendo pedofilia na sua previsão? Isso. Isso, e existe também no exterior muitas coisas que envolvem crianças, assim como eu previ o que aconteceu esses dias na Flórida, né? Que eu tinha falado até o endereço espiritual, meu Deus. Então, há muitas coisas referentes a crianças, marcas, tá? De roupas famosas e também produtos de, como fala, pessoal, que usam crianças e a gente não vê. E Jesus vai desvendar. Ele não vai deixar isso ir adiante. Então, há muita coisa a ser desvendada que tem de chocar a humanidade. Ah, falando ainda sobre escândalos, famosos sempre dão escândalos. Você não precisa ser vidente para saber que se tem, tá aí, Sim, se a coisa mais escandalosa que existe hoje. E é por isso que o Léo Dias se tornou Léo Dias. É, exato. que é uma fábrica, porque todo, do mesmo jeito que nas páginas policiais tem o crime, o criminoso, os programas policiais estão aí, o mundo dos famosos, você não precisa ser uma vidente para saber que amanhã vai ter um escândalo. Amanhã vai. Eu não preciso ser da espiritualidade para saber que vai ter um escândalo amanhã. Agora, teremos alguma perda, alguma separação? A sua vidência fala que ainda nesse meio televisivo teremos algo que vai chocar telespectadores e fãs?
Sim, haverá um casal que eles são casados há muitos anos, tá? Esta pessoa é uma pessoa que eu gosto muito, inclusive. Ela vai vir às redes sociais contando que ela sofreu por muitos anos, como se fosse uma represália espiritual, que o marido não é nada que demonstra, vai ser o escândalo do ano. E essa pessoa, inclusive, é uma pessoa que se diz uma pessoa perfeita, mas o pessoal de casa, ouçam, estão casados há anos. É um casal exemplo aos olhos das pessoas. Inclusive, o homem, vejam bem, o homem está envolvido com coisas que não deveria. Então, isso também será junto revelado. A mulher não vai aguentar mais fazer parte desse tipo de situação e será mostrado na mídia. E as pessoas, aí eu vejo comentários na minha cabeça que dizem assim: eu já sabia, era só questão de tempo que isso iria aparecer e tal. Inclusive, tem inimigos desse homem que estão torcendo para que isso ocorra. Muito bem. O ano que vem temos a volta da maravilhosa Eliana na Globo, né? Para combater diretamente o Portioli, que hoje, por sua competência, tá nadando de braçada e tal. Eliana, previsões para Eliana. Você jogou carta? Os espíritos falaram alguma coisa com você? Se ela vai dar certo na Globo? Bom, eu já tinha visto, mas eu vou te confirmar o que a espiritualidade diz. Eu espero que as pessoas não me interpretem mal, né? O jeito que eu estou vendo, cada médium, enfim, interpreta de uma maneira. Eu não vejo um grande alavancar. É como se tivessem colocado uma energia na vida dela muito grande. Vou tirar 3 cartas aqui para ela. De estagnação. Teve um tempo que ela meio que se sentiu injustiçada. E ela meio que não falou, mas ela deu uma desanimada. E aí ela juntou essa energia. A sensação de, tipo assim, eu fui deixada para trás. Essa é a energia que flui. Então, assim, terá que ter muito esforço para que algo bom ocorra. Mas Eliana ainda será surpreendida com um convite inesperado, mudando a trajetória. Então, vamos lá. 3 cartas para Eliana. Pássaros, raposa, chave, sol e urso. Ai, é muito clichê falar. Tem inveja. Mas tem uma mulher morena, gravem bem essa parte, uma mulher morena que vai pegar no pé dessa mulher. E ela vai ter que se virar nos 30 para poder se sobressair. Na metade do ano que vem, uma nova proposta, na qual ela vai finalizar ciclos rápidos, ela não vai criar raiz em muita coisa. É como se um novo tempo estivesse chegando, mas ali não vejo que vá alavancar. Rodrigo Faro, que hoje, como eu, também está fora do ar. Rodrigo Faro, que andou dançando na dança lá dos famosos, do Luciano Huck, vou perguntar também do Luciano, vou perguntar a todo mundo. Geraldo, você não fala de você, como não? Vou perguntar, obviamente. Muito Então, bem. assim, Rodrigo Faro, né? Sim. Vamos ver. Então, deixa eu só lembrar dele, imaginar ele, Rodrigo Faro. Não acompanho muito, mas aqui fala assim, ó. Que ele, cobra, cachorro, caixão, torre. Ele se sentiu injustiçado. Esse cara tá com problemas emocionais, veja bem. A espiritualidade, eu tô sentindo a energia dele, de melancolia. Ele quis ser honrado, mas ele não foi. Aqui também tem uma energia de traição para ele, tá? Ele tá em um período de se fechar, de meu Deus do céu, o que fizeram comigo? Ou eu preciso de oportunidades. Mas eu não vejo amigos fiéis ao lado dele. Como se a sensação do que o que era para ser dele não foi, o que é para ser não vai ser. Ele vai ter que sair dessa linha negativa para poder ter oportunidades, mas vejo que há sim uma oportunidade lá na frente para ele de uma coisa inusitada que pode virar a chavezinha aí, se ele mudar a energia. Mas ele tá sofrendo eu ouso, como uma boa espiritualista, em dizer que ele está com indícios depressivos, o início da depressão. Estamos ao vivo, 9 horas agora, 43 minutos, 9h43. São muitas perguntas, quero agradecer você que está aqui. Vou ler as perguntas de vocês, muita gente querendo falar com a Chaline, muita gente. Muito obrigado Sim. a cada um de vocês que estão aqui ligados. Bem, o Mion está passando por poucas e boas, né? E audiência, cobrando e etc e tal. Vamos saber de todo mundo, vou perguntar também de jogadores famosos, vou perguntar da Virgínia e vou também perguntar sobre mim. Embora às vezes Bora lá. eu tenha algumas intuições que eu também acerto umas que, olha, eu vou falar. Vamos lá, Chay. Então, o próximo é o Marco Mion. O Mion, né? Vamos lá. Vamos pegar energia. Então, vamos lá. Eu quero saber baralho do Mion. Assim, ó. Não vai ser um ano legal para este homem. Infelizmente. Porque ao abrir o baralho, eu pedi para a espiritualidade como é que vai ser o ano dele, como é que ele tá. Nuvem. Turbulento. Olha que saiu ele de cabeça para baixo.
Nossa, ele vai se envolver, meu amigo, numa polêmica de família que vai mudar o rumo da carreira dele. Tem que tomar cuidado e se proteger. Vocês vão lembrar quando isso acontecer. Uma polêmica envolvendo algo muito sério familiar. Ele e a árvore da família. Atenção. Shaline, quando você faz uma previsão como essa, já teve famoso ou famosa que te ligou e falou: olha, como assim? Eu não concordo, fiquei com medo, você causou pânico na minha família. Eles te ligam. Na verdade, assim, ó, geralmente eles aceitam muito bem as minhas previsões. Eu atendo muitos famosos. Já tem Anitta, Tata Werneck, Marina Rui Barbosa, eu não tenho problemas. Uma vez, né, com todo esse tempo ali que eu tô na internet, que uma pessoa desgostou da minha previsão e pediu que eu retirasse. Então, eu educadamente removi o vídeo, mas a previsão não será removida, porque é isso que vai acontecer, é isso que eu previ, é isso que eu tô vendo. Né? Então, não tem como não prever, não existe isso. Era um aviso pra pessoa se cuidar, mas aí cabe eu respeitar o que o outro gosta de ouvir, porque também causa ansiedade. A gente tem que entender que não dá pra chegar numa pessoa e dizer, escuta, tu vai morrer em tal dia. Não dá. A gente tem que ter o discernimento e a sabedoria espiritual, porque mexer com o psicológico de uma pessoa é muito perigoso. Virgínia. Qual parte que eu vou começar? Bom, a Virgínia, eu admiro muito. Tive em contato com a mãe dela. Eu achei ela uma pessoa incrível, muito mais incrível do que na internet. Vai ter um crescimento estrondoso no internacional, vai atingir a sua meta, sim. Ela vai criar mais e mais franquias. Eu vejo lá na frente ela construindo uma televisão para ela, tá? Só que em questão de relacionamento, meu amigo, não vejo que vá adiante. Esse cara, ele trai, ele gosta da esbórnia, ele tem um espírito da luxúria, ele não é o homem de uma mulher só. Então, o objetivo de chegar no internacional será alcançado. Mas eu só peço para ela, como uma pessoa que gosta muito dela, cuidar do emocional. Porque esse cara, ele tende a desgastar um pouquinho a questão do autoestima, por saber que vai ser traída. Daqui uns dias, inclusive, tu vai lembrar dessa nossa live, porque vai ter uma fofoca aí envolvendo ele e uma outra mulher da mídia. E aí, né, vai, infelizmente, as mulheres acabam se aproveitando, mostrando que também chamou no direct. Não sei para que isso, mas enfim, será revelado, trazendo um pouco de tristeza e haverá um corte, uma separação. O filho do Gugu, João Augusto Liberato, que agora foi contratado lá pela Record, vai ter o programa dele. O que diz aí as suas previsões para o filho do Gugu? Vamos lá. É Gugu, como é o nome dele mesmo? João Augusto Liberato. Pensa nele para mim, que eu não me lembro do rosto. Vamos lá. Energias do filho do Gugu, vamos lá. Espiritualidade aqui. Saiu. Trevo, corte e lua. Livro. Muito problema judicial para essa pessoa lá para frente. Carta da Justiça, tá? Algo sendo revelado, inclusive da morte do Gugu, tá? Vai ser desenterrado algo referente à morte do Gugu, que vai mexer um pouquinho com as pessoas. Então, quanto ao filho, vejo essa pessoa tentando progredir, a energia que eu vejo dessa pessoa é de querer se erguer, mas de uma tristeza também muito grande e coisas serão reveladas. O pessoal está pedindo aqui, Geraldo Luiz, pergunte para ela da Ana Maria Braga. Ok, Ana Maria Braga. Vamos lá. Quais energias, baralho de Ana Maria Braga para 2026, somente a verdade, quais as energias? Mensagem, pássaros, urso. Um incômodo muito grande referente a uma mulher da família dela. Eu diria que é uma jovem, deve ter na base de uma carta da raposa até uns 40 anos, não mais que isso, tá? Pessoa mais jovem. Sofrimento, problemas de família. E aqui me vem muito mesmo parte pulmonar e garganta, carta dos pássaros. Então ela vai passar por um momento de sofrimento na saúde. A sensação que me dá é de uma coisa que retorna, como que fala? Uma doença que já teve e que retorna. Então ela vai querer ter a paz, porque a saúde vai estar muito debilitada. Bem, vamos perguntar a respeito agora do nosso amado e querido Fausto Silva. Faustão, que as cartas ou a vidência fala de Fausto Silva. Fausto Silva. Espiritualidade, Fausto Silva. Ficamos para Fausto. Escolhe o número 1, 2 ou 3. Volta para mim aqui, por favor, meu diretor. Eu não entendi, Chay. Você quer que eu escolha? Escolhe uma carta. 1, 2 ou 3. Montinho 1, 2 ou 3. 3. A energia de encerramento de ciclo, meu amigo. Então, assim, carta dos ratos. A sensação que eu tenho é de mais uma... Vamos lá. A sensação que eu tenho de ler as cartas é assim, mais uma cirurgia de emergência, uma mulher omitindo algo das mídias, logo após uma transfusão sanguínea, e lá pra frente,
um fechamento de ciclo. Chaline, você sabe que cada vez que você fala essas e outras previsões, você mexe muito com todos nós. Todos nós temos Sim, os nossos medos, os nossos como assim. sim, Claro que a nossa fé, o nosso amor que nós temos a todas as pessoas, a gente fala, não, isso sim. não vai acontecer, Deus acima, enfim, a gente sempre... Sim, com ó. certeza. Sempre Deus em primeiro lugar. Mas quando você fala isso como vidente, é, as palavras têm poder, quando a gente fala, que a gente causa espanto, a gente causa revolta, a gente causa medo, a gente causa pânico. E uma pessoa como você, que tem o poder das palavras, você sabe que você já causou medo naquilo que você, diante das previsões, dizer, meu Deus do céu, como assim? Ou ela Sim, acertou, ou olha só o que a Shelly falou. Quando você fala de uma pessoa que o Brasil ama, como que você se sente falando isso? Ok, foram as cartas, ou a tua sim. sensibilidade, mas enfim, é, como que você se sente em dar, em falar uma certeza só quem tem é Deus, ninguém Sim, mais. com certeza. Mas como Então que há você... três coisas. Sim. Há três coisas muito importantes nisso. A primeira coisa é o que você falou. As cartas dizem, porque eu estou tirando as cartas. A minha sensibilidade está falando. Mas quem sou eu perante Deus? Né? Não é Deus maior do que todos nós? Não é Deus o meu pai que me criou como criatura? Porém, vamos supor que eu te diga: olha, Geraldo, aqui nas cartas está saindo vida longa. Eu estou vendo que ele vai ter acrescentado 10 anos de vida. E amanhã acontece algo nas notícias. Como que vai ficar a minha cara? Então, eu tenho responsabilidade sobre o que eu passo, sobre o que você me pergunta e sobre a forma que eu interpreto o baralho. Então, eu já tenho de pessoas, clientes anônimas, que eu vi a morte dentro das cartas, mas eu tentei falar de uma forma que evitasse. Inclusive, já uma amiga minha que o marido matou. Então, há uma linha muito perto entre eu vou amenizar o que eu estou vendo ou eu vou falar exatamente o que as cartas estão dizendo. Então, há uma responsabilidade muito grande, mexe com as pessoas, mas também eu estou responsável pelo que eu estou lhe dizendo a nível nacional. Matsunaga quer o perdão da filha e quer um dia que a filha a ouça, que a perdoe. Isso aí ela já falou em. Quando se fala de Elise Matsunaga, todas as pessoas que matam, o espírito é devedor, você sabe disso? Sim, com É certeza. um espírito devedor. Se você mata alguém, se você tira a vida de alguém, você passa a ser um espírito devedor. Eu entendo assim. Sim. Sobre Elise Matsunaga, existe alguma. Ela está em liberdade agora. Ontem eu entrevistei um rapaz que tirou foto com ela, que disse que ela está com um olhar muito triste, e todos nós sabemos que ela quer o perdão da filha. O que apareceu? Caixão, torre, lírios, um homem, a carta da justiça e o sol. Haverá uma reconciliação, ela terá o perdão. Mas na lei do espiritual é assim: quando tu mata uma pessoa, o bichinho tá atento até tu matar mais pessoas. A mesma coisa quando tu quer se matar, Deus que me perdoe, tu pega uma corda, o bichinho termina de fazer o trabalho. O que acontece é que quando você tira a vida de alguém, o direito de viver de alguém, você, entre aspas, está condenado. Assim, quando a gente se mata, como que a gente se mata? Bebendo, fumando, a gente comete, entre aspas, um suicídio. Então, haverá um preço a se pagar. Tem pessoas que estão dizendo, ah, mas ela matou o marido que traiu, também faria o mesmo. Mas a vida é uma balança. Deixasse para a justiça divina, não com as próprias mãos. Porque ele vai ter o preço dele lá, que ele traiu mesmo em vida, e ela por ter carregado uma morte nas costas. Então há um peso muito grande em você carregar uma morte nas costas, no espiritual. Eu, o que eu vou perguntar sobre mim agora, não é nem curiosidade, é só para falar para as pessoas, mas você coloca todo mundo no nome, você não coloca o seu. Eu não vou deixar para o final, não, vou falar Tá. agora. Tá. Tá? Então, o que as cartas dizem ao meu respeito e o que você sentir. Tá, eu vou. Eu combinei alguma coisa contigo antes? Eu falei alguma coisa contigo, Charlie? Não, não. Então vamos lá. Eu vou canalizar. Se tu tiver um copo de água perto, melhor. Se não tiver, não tem problema. Eu vou canalizar tuas energias, tá? Eu vou canalizar e vou dizer o que o espiritual está dizendo ou está passando. Então vamos lá. Fecha a porta do banheiro pra mim por causa do espírito, amiga. Vou começar, posso? Deve? O espiritual diz que é um tempo de grande mudança na tua vida. Uma grande oportunidade irá chegar. Há muitas pessoas que tipo, tentaram, de alguma forma, te passar a perna. Você sabendo ou não, há pessoas que tendem e querem te apunhalar. Como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, puxar o teu tapete. O espiritual fala que você é um cara sábio, observador, que usa da tua boa comunicação para fazer o bem sim. As pessoas não conhecem a metade do que você é.
ou talvez do que você pretende, ou que você mostra e quer ser do lado positivo. Há um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande em tuas costas perante o espiritual para que seja assim do bem, levando até mesmo palavras para outras pessoas que às vezes tu nem percebe, mas você cura com palavras, mesmo da tua forma, afinal cada um de nós tem uma forma de se comunicar, seja ela de forma mais agressiva ou mais tranquila. O espiritual pede que até o dia 23 de março, não sei por que essa data, você tenha um olhar atento às oportunidades que irão surgir, mas que também você cuide de pessoas que podem vir querer, como que a gente fala? Te ludibriar, te oferecer coisas que não são reais, ou querer estar no teu lugar. E agora eu vou revelar algo muito impressionante que o espiritual me fala, que é o seguinte. Eu vejo, nem sei se eu vou falar isso, mas enfim, eu vejo uma mata virgem. E eu vejo uma pessoa rodando nessa mata virgem, amando de um homem. E esse homem pede que você seja destruído antes do final do ano e que você passe vergonha. Mas o espiritual fala que ele vai fazer uma grande mudança na tua vida. Ainda há grandes oportunidades para chegar. Que os teus sonhos ainda, eles não morreram. É só o começo. Se você seguir por uma linha de entendimento do ser humano, veja bem o mistério, de entendimento do ser humano, dando oportunidades realmente a quem precisa de uma voz, o espiritual vai te levar. Já era para ter chegado até você um papel, uma assinatura, um contrato. Mas o espírito astuto, ele não deixou que isso chegasse à tua porta, dando oportunidades para as pessoas até mesmo na tua volta. Mas chegará um tempo de colheita. Mas atenção com a sua saúde, atenção com a correria do dia a dia, atenção com a parte cardíaca e respiratória, que é onde há os sentimentos. Você vai olhar para a tua saúde com mais amor. E a partir de agora, quem entrar na tua vida será somente por conta da espiritualidade e quem eles ordenam, e quem irá sair também. Amiga, pega um pouco d'água normal pra mim. Não tem. Tudo bem. Não tem. Aí vocês me perguntam, Geraldo Luiz, o que a Chaline acabou de te falar? Bate alguma coisa? Você assistindo como telespectador, você deve falar, e aí, Geraldo, e agora? Fala agora se ela se linkou alguma coisa, se bateu alguma coisa, se tem identificação de verdades das palavras que ela falou. Ah, Geraldo, mas tem muita coisa que busca na internet. Não estou falando disso, estou falando do que ela acabou de me falar. Eu digo que o que você, eu estou aqui do lado que depois de Deus, é a pessoa que eu mais amo na minha vida, depois de Jesus, que é o meu filho. Filho, você convive com teu pai, você sabe da nossa cumplicidade, meu amor, e das cargas que o teu pai tem, dos desafios. O que você falou tem uma linha, primeiro, de raciocínio lógico e terrestre muito real, muito verdadeiro, de espiritual, que eu tenho algo elevado dentro de mim, você também aí acertou. Tem razão e tem linha de raciocínio muito forte, muito forte. Mas, Chaline, você sabe que nesse mundo de televisão, o ego é uma coisa destruidora. Eu nunca tive. O Geraldo Luiz é o meu funcionário. O Geraldo Luiz, eu uso ele para televisão, eu quero viver o Geraldo, mas essa questão do ego na televisão, Chaline, ela é destruidora. As pessoas do Pois bem, é. as pessoas do bem são detonadas nesse corredor sujo de televisão. Eu não tenho mais saco para ego, nunca tive. O que eu só quero é trabalhar, que a minha voz seja propagada, mas a questão do ego em televisão chega a ser demoníaca. Só que o que acontece é que a gente faz o mal até quando Deus permite. Depois disso vem um preço. Então, por mais que a gente não revide, eu também sou uma pessoa, que nem você falou no início, muito polêmica, né? Passei por uma fase difícil, abandonada na gestação, traída, como eu te falei, sem contar com ninguém. E mesmo assim, perante a internet, muito bem arrumada, muito bem maquiada e dando força para outras pessoas, sendo que eu estava me rastejando. Então, quando nós somos pessoas do bem, não é que a gente é santo, ninguém é santo aqui nessa terra. A gente é recompensado. Então, nunca se arrependa de ser do bem, porque uma hora a colheita chega. Assim como as pessoas que fazem o mal, meu filho, uma hora a conta chega. É de igual para igual. As pessoas não fazem ideia o que a vida normal da gente tem por trás. Então, eu não Não é sou um artista, verdade. eu sou um cara, sou um jornalista, não tenho uma vida artística que, o artista Geraldo Luiz, não, eu sou jornalista, sou um contador de histórias, sou aí um radialista. Então, deixa eu ver aqui, muita gente perguntando realmente aí sobre os famosos. Tem uma pessoa que eu gostei desse comentário aqui, gostei no sentido, né? Perdemos há pouco tempo aí um grande sertanejo, as pessoas devem estar falando do irmão, do querido Mauri, do irmão do Chitão de Chororó, né? Se nós temos, é isso? Espera aí, deixa eu achar aqui. Se tem alguma previsão, acho que, deixa eu ver. Se tem alguma previsão envolvendo o sertanejo, acho que deve ser isso aí, não tô achando, meu filho. Sim. Então, relembrando que eu previ, né, a morte desse homem também, né, há poucos dias em um podcast que eu fui, e na semana seguinte aconteceu, e muito triste, porque o cara é muito jovem, enfim, né, uma vida pela frente. Mas nós teremos, tá, duas coisas acontecendo no mundo sertanejo.
Um deles é uma pessoa com problema gravíssimo cardíaco, que ele vai, eu não diria que ele vai morrer, tá? Mas ele vai ter que passar por um cateterismo e uma cirurgia de emergência, onde as pessoas vão ficar sensibilizadas. No mundo dos sertanejos, existe um que está com muita depressão de inicial L. Essa depressão pode tomar conta da vida desse rapaz, ele precisa urgente de ajuda. E uma pessoa, que eu não vou falar inicial, porque já tive problemas com essa pessoa, de algum modo, assim, espiritualmente falando, pode vir a sofrer um acidente de avião e nos deixar. Por conta de coisas erradas que tá fazendo. E por conta de pactos que fez também. Você entende quando eu falo? Shaline, independente da religião, quem manda em todos nós é a misericórdia divina. Não há, mas enfim. Quando você fala, e você fala muito bem, você já deve ter causado pânico em famílias, assim, de, meu Deus, será que é minha família? Será que é isso? Então, ouvir. E isso que você acabou de falar desse sertanejo é uma visão. As cartas é o quê, Shaline? Isso é uma profecia. É uma evidência, é uma clarividência. Porque muitas vezes o preço que a gente paga de enganar as pessoas que estão na nossa volta, de levantar impérios sobre a dor do outro, também é um preço. E muitas vezes o preço é com a nossa vida. Porque, como eu disse pra ti, quando nós olhamos a televisão, os famosos, pessoas da mídia, a gente vê o quê? Fotos lindas de família, aquela coisa assim, comercial de margarina. Mas há muitas coisas, desculpe o palavreado, chulo, podres, que as pessoas nem imaginam e que eu vejo às vezes na minha evidência e que eu fico assim, quê? Hã? Eu já tive muita, digamos assim, idolatria por algumas pessoas e quando eu fui ler a energia, eu fiquei horrorizada com o que aquela pessoa fazia. Nós não somos santos, como eu falei, mas há coisas que são imperdoáveis. E a visão que você tem é que esse sertanejo, essa não foi visão que você disse que foi uma, perdão, Profecia. É que uma esse, clarividência uma clarividência que esse sertanejo vai embora vítima. de um acidente aéreo. Quando nós falamos de um acidente aéreo, nós não falamos de uma pessoa só, porque quando um avião cai, cai todo mundo. Quando cai, Sim, mas não terá muitas pessoas nesse avião. e quando você tem essa clarividência tão forte, você não liga para a pessoa, você não chega e fala, olha, se você acredita ou não, mas olha, eu tive uma clarividência sua de disso daqui. Você se sente no dever espiritual de Sempre, alertar, sempre. ou você só vai para a Sim. internet e solta? Eu acho que se eu fizesse isso de só ir pra internet, eu acho que eu estaria sendo um pouco aproveitadora. A minha equipe chama, inclusive uma dupla que eu avisei há pouco tempo também, foram super receptivos. Já atendi vários deles que depois me contaram o testemunho chá e realmente eu fui lá e aconteceu tal coisa e eu não tava, tivemos o livramento, gratidão. E há pessoas que não respondem, né, que acabam achando que é mentira e depois acaba acontecendo. Porque o que acontece? Como é a mídia, eu consigo ver os famosos porque eles estão em evidência. Se eu prever, por exemplo, a minha vizinha, quem é que conhece a minha vizinha? As pessoas vão dizer, ah, mas daí a Maria, né? Então, quando acontece um fato que nem da Marília Mendonça, que foi que eu previ, uma morte de uma cantora, loira, inicial M de avião. Então, aconteceu. O que acontece? Essas coisas que eu vejo, né, como o avião da Voipés um dia antes, que eu até me deu eu fiquei cega, cega mesmo. Fiquei meia hora cega e achei que eu tava com a pressão alta. E aí eu comecei a me sentir com fumaça dentro de um avião, comecei, tipo, meio delirar. Eu disse, meu Deus do céu. E o espiritual disse: é uma visão, eu ordeno que você fale. E tanto que na visão, eu tava, tipo, de camisola ali, tudo, porque eu fiz antes de fazer meu bebezinho dormir, na cama mesmo. Porque o espiritual me ordenou. E eu pedi que orasse. Se você perceber no vídeo, ele tem 30 milhões de visualizações. Eu digo: eu quero que vocês orem porque dá pra evitar. Só que as pessoas, elas querem ver a tragédia pra confirmar. E o intuito não é esse. O intuito é que haja um livramento. Um livramento. Assim como a profeta te revelou as coisas, provavelmente Deus estava quebrando. É assim que funciona. Mas as pessoas não entendem. Dentro da sua previsão, da sua visão, na questão de acidente aéreo, fora com esse sertanejo, é, você disse que esse sertanejo fez um pacto? Sim. Muito grande esse pacto, muito grande, meu filho de Deus. Tô horrorizada porque essa pessoa parece um santo. É, é assustador ouvir isso. Com mais entendimento, enfim. É, é, é que você conseguiu me. Vai, a cabeça da gente vai. A cabeça da gente A vai, mil. vai muito, 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 muito. As pessoas estão perguntando de. Pergunta para ela, quanta gente perguntando, ok, meu povo?
de Zé Felipe e Ana Castela? Não há futuro. O Zé Felipe tem sentimentos pela Virgínia. O Zé Felipe, na minha imagem, teve conversas com outras mulheres, não valorizou da forma que deveria, fez coisa que não deveria e estragou a família dele, sim. Eu, como espiritualista, estou falando. Não quer dizer que ele não seja uma boa pessoa e aquela moça vai brincar com os sentimentos dele de forma muito rápida. Então, essa história de que estamos apaixonados, estou vivendo o melhor momento da nossa vida, não existe. O melhor momento da vida dele tinha que ser o nascimento dos filhos, talvez cuidando dos filhos, que é a coisa mais importante que se tem. Agora, conhecer uma pessoa ontem, já dizer que é destino, que isso, que aquilo, não, né, gente? Não. Não vejo uma continuação desse relacionamento aos olhos do espiritual. Lá na frente, né, eu vejo que outra pessoa será colocada no caminho dele, também no da Virgínia, empresário, e lá pra frente eles vão meio que se envolver de forma leve de novo. Estão perguntando, o Jucastro 315, o Roberto Carlos. Roberto Carlos, não. Roberto Carlos. E temos espiritualidade para o Roberto Carlos. Olha, muito sofrimento em questão da mente e de falar. A sensação que me dá, de verdade, é que ele tá com um problema muito sério na mente. E eu não sei, eu não me lembro se ele tem filho ou não, mas eu vejo como se fosse um homem pegando a mão dele e tentando caminhar com ele, tá? Então, ele muito debilitado e esse homem sendo como se fosse o guia. Alguma coisa referente à cabeça, que logo vai sair nas mídias também. Há um grande sofrimento na vida dele, muito, ó. Dentro de casa, sofrendo, isolado e não conseguindo se comunicar e raciocinar direito. Jojo Todinho, muita gente perguntando sobre ela. E daqui a pouco vou fazer mais uma pergunta muito polêmica. Vamos ver se a Chaline consegue ter essa resposta nas cartas. Jojo Todinho, faz as energias de Jojo Todinho. Ela tá em um momento, ela quer estar em ascensão, tá? Eu não sei se ela canta ainda, não consigo lembrar, mas eu vejo ela voltando a essa questão da música. Só que ela tem que cuidar com uma traição vindo pra ela novamente, tá? Trazendo bastante sofrimento pra ela. Eu vejo o coração dela bastante magoado, então cuidado. O Henrique Francisco, o Whindersson Nunes, que agora não sei se é marketing, o que ele fez, falou que ele é gay. Eu não entendi nada. Ok, enfim. Mas enfim. O Whindersson Nunes. Eu não vejo, sinceramente, ele sendo gay. Aqui não mostra pra mim. Aqui mostra, porque saiu assim, o coração, a árvore, né? E as nuvens. O pensamento dele muito confuso. Eu fico bastante triste, porque me vem muito a energia do bebezinho. Depois dessa perda, eu vejo ele se desencontrando, sabe? Ele precisa muito de ajuda e lá pra frente ele pode voltar a se internar novamente, ou tentando tratar o que está mal curado referente ao filhinho. Então eu não vejo ele sendo gay aqui, só se ele se é marketing, alguma coisa nesse sentido, mas não mostra energia de homem aqui. Olha o povo aqui, a Miss Freita, Ticiane Pinheiro, que saiu da Record. E aí? As pessoas perguntando sobre ela. E também, Chay, você fique à vontade. Algumas pessoas, você gera muitas curiosidades das pessoas, os internautas, querendo fazer perguntas particulares. Eu não sei, devido ao tempo que está acabando, se você pode responder umas 2 ou 3 perguntas Claro. aí. Vamos lá. Com certeza. Sobre a Ticiane Pinheiro, então, eu vejo um recomeço, né? Não acompanho muito ela, mas eu vejo um recomeço, um caminho de felicidade, mas uma traição sendo revelada também, referente a um homem. Então tem que tomar bastante cuidado, tá? Como assim? Como assim É, eu traição? vejo, eu vejo alguém apunhalando, pode ser um amigo, alguém próximo, ela se sentindo traída, assim, sabe? Mas vem muito sucesso ali na questão profissional, um novo recomeço, uma nova aliança ela vai fazer. Luciano Huck. Simone perguntando, previsão para Luciano Huck. Luciano Huck, vamos lá. Ai, ai, ai. Questões de relacionamento vindo à tona, uma descoberta, né? Uma mulher na internet fazendo um grande desabafo, carta da lua, caminhos tortuosos, não será um ano bom para ele 2026 também. Pois é. Assusta ver, obviamente, ela falar Ana Hickman e Edu Guedes. Ana Hickman e Edu Guedes. Olha, o que tem de magia na vida dessa mulher, eu vou te mostrar a carta 11, ó, tá vendo a vassourinha aqui, ó? Magia, chicote, feitiçaria, bruxaria, pra ela adoecer, pro homem adoecer, sofrimento, meu Deus do céu, lágrimas. Ó, essas cartas aqui, um caixão e lírios. Essa moça, eu sempre falei, desde sempre, teria que procurar uma ajuda, assim, espiritual muito forte, tá? Ela tem muitos karmas de outra vida, principalmente na questão amorosa. Os homens que ficam com ela ou vão bater nela, ou vão desencarnar, ou vão, tipo, trair ela. Há uma coisa muito grandiosa na questão amorosa ali. As pessoas pergunta para Chay dessa vida tão conturbada do Dudu Dudu Camargo, vamos ver se eu lembro
do Camargo. Energia desse homem. Quem é esse homem? Energia. Olha, eu não acompanho, né, muito, mas aqui eu vejo um caminho de estrelato. A sensação que me dá é como se depois de uma turbulência, tá, viesse uma renovação e muito brilho, oportunidades, algumas polêmicas, mas grandes oportunidades. Bem, para finalizar, gente, as pessoas estão perguntando, perguntam sobre nós, tudo bem, gente. Mas tem gente perguntando aqui se a pessoa vai vender terreno. Aí já não dá, porque a Chaline não é corretora. Vamos ver. Não, a Chaline não. Não, desculpa. Ô, Chaline, vamos dar um pouco de risada só para. Né? Gente, Querido. não, não. O meu Quem povo. sabe, né? Não, tudo bem, eu torço para que. Olha, eu não tenho esse dom de previsão, mas você que falou, pergunta para a Aham. Chay se eu vou vender o terreno, tá bom. Qual é o nome dela? Da ai, pessoa? Tinha uma aqui que esquecia, conseguia pagar parcela também. não, para pagar parcela você vai ter que trabalhar. Mas eu vou fazer melhor. Pessoas do signo, por exemplo, de câncer. Câncer. Carta da Torre. Isolamento, cuidado com ansiedade e síndrome do pânico. Pessoas para o signo de virgem. Uma surpresa chegando na porta da casa, grandes alegrias. Para touro. Signo de touro. Vamos ver. Raposa. Cuidado com pessoas sagazes, armadilhas e ciladas no caminho. Isso é para mim? Eu tô lascado. Ares, que é o meu filho, João Pedro. Ares. Ah, eu sou Ares também. Oh, Deus, tomara que saiba. Ares. Ai, olha aqui, ó. Estudo, sabedoria, um segredo sendo revelado. Oh, my God. Jesus. Oh, my God. Eu sou de Ares também. Um segredo sendo revelado. Conta logo pro papai, meu filho. O pai tem que ser o primeiro a saber sempre, eu tô contigo. Leão. Vamos ver, Leão. Novidades, as mulheres que são férteis, cuidado com gestação também, tá? Capricórnio. Olha que cena. Capricórnio, meu Deus, inveja, cilada, alçada, cuidado com brigas acaloradas. Gêmeos. Gêmeos, algo firme, a âncora, algo firme que vem na questão profissional. Aquário. Aquário, obstáculos na justiça. Cuidado em bater boca com as pessoas, ó. Montanha, obstáculos. O ano que vem teremos Copa. E aí? A sua clarividência já aponta alguma coisa? E o Brasil? Sensação de injustiça, eu vejo um pouco de desânimo. E vou contar um segredo que eu falei em outro podcast. Já tem pessoas no mundo espiritual trabalhando nas energias para que o Brasil não venha fluir. E pessoas bem importantes, inclusive. Então, assim, ó, muito cuidado e oração, porque a gente tem que torcer, né, pelo nosso país. O pessoal tá me xingando. Geraldo Luiz, Libra, Peixes. Vamos lá. Pessoal, né? Libra, cachorro, um mentor muito uma pessoa muito espiritualista, tá? Eu vejo apoio de um mentor, ó, respostas espirituais. Vamos ver, Peixe. peixes. Dinheiro, prosperidade, abundância, carta do sol. Bem, Sagitário, você já falou. Sagitário, ó, acho que não. Vamos ver. Vamos tirar mais uma para Sagitário, então. Sagitário, ui, traição, inveja, apunhalada, fica de olho aí nas amizades. Neymar. Já sei de cor. Há uma cobrança muito grande espiritual para o Neymar em 2026. Mais uma pessoa vai engravidar desse homem, uma mulher clara, trazendo polêmica, uma separação dele da Bruna Biancardi. A Bruna Biancardi lá na frente terá um homem loiro de olhos verdes. Então, há uma separação. Neymar vai ter alguns aprendizados em 2026. Governo de São Paulo. Tarcísio, não sei se vai ser candidato a presidente. Governo de São Paulo, tem alguma previsão política para o cenário político de São Paulo ano que vem? Sim, eu vejo uma discussão muito grave sendo gravada em questão de um púlpito de São Paulo ao vivo, tá? Eu vejo alguma coisa sendo armada, me vem uma energia de uma, não conheço, né, as pessoas ali da política, mas uma energia de uma pessoa grisalha, mais velha, trazendo oportunidades para São Paulo. Mas antes disso, uma briga que pode ser ao vivo. A Simone está perguntando. O povo está me xingando aqui, por favor. O povo está louco para falar com você. Simone, vou conseguir mudar de residência? Simone, espiritualidade, vai conseguir? No momento, não. Carta do corpo. Então, mais um pouquinho de paciência, tá, Simone? Todo mundo quer casa própria, gente. Não dá. Não adianta. A Chaline não é corretora, gente. Não, né? Você tem um grupo muito forte, né? Tem pessoas que. Você tem uns grupos fortes na internet, né, Chaline? Tô vendo aqui. Bastante. Tô vendo aqui em peso, pessoal. Em peso. A Jaluzi. O Datena. E aí, o Datena? Jesus, Datena. Vamos ver quais as energias de Datena. Nossa, ele vai estar muito furioso em 2026. Uma briga, olha só. Olha uma traição aqui, ó.
cobra, relacionamento de uma pessoa, de um homem que ele confiava, problemas cardíacos, momentos de dificuldade, vai se sentir travado, vai ter que pedir proteção para Deus bastante, o da Atena. Colado com o da Atena, Pablo Marçal. Pablo Marçal. Uma regeneração na vida dele, tá? Eu vejo que ele vai mudar um pouquinho, a espiritualidade fala, a forma de trabalhar. Eu vejo que ele vai elevar bastante a carreira dele na forma de trabalhar, tendo grandes oportunidades, mas assim, não escapa aqui os problemas da justiça, tá? Ainda vai ter bastante. O que é isso aqui? O povo tá maluco. Geraldo Luiz da política. Não, para, gente. É isso aqui, ó. É isso, Geraldo Luiz da política. Vamos lá. Carlinhos Maia. Carlinhos Maia, vamos ver qual é a energia de Carlinhos Maia. Então, assim, novidades, inovação, bastante dinheiro chegando, mas ele vai estar desgastado com amizades. Vai expor muita gente ele. Questão de apunhalada. O Luto Torquato. Meu marido vai passar no concurso, Chay. Vamos ver. O marido dessa cliente vai passar no concurso? Sim ou não? Eu não sei se contaram para alguém, ó, mas pessoas próximas. Se eu fosse ele, faria outro concurso lá na frente, porque tem desgaste. Bem, Lula, Geraldo. O Márcio está perguntando. Ela já falou. E falou coisas, inclusive, no começo, fortes. Se você quiser, para finalizar, para concluir a questão presidencial, Chaline, por favor. Tá. Então, a questão presidencial, né, como eu havia falado no começo, ainda para mim mostra a energia de um homem mais jovem, tá? Mesmo que essa pessoa não venha se candidatar, ele está predestinado pela espiritualidade ao cuidar do Brasil. Então, o Lula ele pode até tentar novamente, mas eu não vejo grandes movimentações, a não ser que tenha uma falcatrua, mas não é esse o destino. Aqui o pessoal perguntando se alguma emissora vai passar por algum susto, alguma crise. É isso? É isso, é. Vai, vai. A Globo tem que cuidar bastante, tá? Com questões de incêndios, inclusive, dentro da própria Globo, que crises, né? E algumas mudanças que podem não dar certo. Tudo bem aqui. Falando de incêndio, nós já sabemos que as TVs do Brasil já passaram por grandes incêndios. Inclusive a própria Rede Globo passou por grandes incêndios, a Record passou por grandes incêndios. Existe uma, dentro dessa pirâmide, um passado de alguns incêndios, até criminosos, que envolveram Meu Jesus. a Record na época, a Globo, assim, foi demais, demais. As pessoas têm... Olha, gente, eu peço desculpas a vocês, eu sei que a Chay, ela cria essa expectativa em todos vocês, todos querem ter esse contato, mas é impossível aqui falar. Carlos Alberto de Nóbrega, estão perguntando do nosso querido Carlos Alberto de Nóbrega. Carlos. Sempre quando eu vou para São Paulo, eu vou visitar. Então, meu querido amigo, é o que eu posso dizer, né? Porque eu sei que ele gosta muito de mim, ele escuta tudo que eu falo. Que as pessoas aproveitem, né? Cada momento do lado dele, uma pessoa muito especial. Né, eu não gostaria de falar muita coisa para não assustá-lo, mas eu creio que a espiritualidade está protegendo. Eu sempre vou na casa dele fazer reiki, né? Cuido do espiritual dele. Por falar que quer depois. Eu não escondo nada aqui, não, gente. Você não está falando do Nicolas. Como não, gente? Para de loucura aqui. Claro, eu pergunto tudo. Deputado Nicolas. Vamos ver, Nicolas. Que temos espiritualidade para Nicolas? Somente a verdade. Olha, ele vai se meter numa treta bem feia aí, tá? Mas ele vai fazer, é engraçado, porque eu vejo uma parceria com alguém de outro país. Para um movimento que ele quer fazer. Alguém de outro país se juntando com ele. Ele vai fazer uma movimentação que umas pessoas vão se agradar e outras pessoas vão, olha, descer a lenha nele. Então tem que tomar cuidado. Bem, a Rosana Sarney está passando por um momento muito difícil, uma luta contra o câncer, que todos nós esperamos que ela se recupere, assim como todas as pessoas que lutam, todas as mulheres que lutam por essa terrível doença. E a gente percebe ela indo para as redes sociais, pedindo oração. Foi comovente ver há 2 semanas atrás a Rosana Sarney pedindo oração, e a força dela, que é uma coisa que a gente olha e fala, meu Deus do céu, que Deus abençoe. E força, Rosana, tá? É mais o que dizem as cartas e a sua previsão. Rosana, né? Isso, Rosana Sarney. Rosana Sarney, energias desta moça que estão vibrando agora. Uma energia de movimentação, carta do urso da lua e de muita força. Ela tem muita vontade de recuperação, ela tem muita certeza que ela vai se recuperar. E quem sou eu para falar que não, se ela tem essa certeza dentro dela? E eu, inclusive, vou orar muito, né? Porque isso mexe muito com a gente. O espiritual está falando que haverá, não sei que tipo de tratamento ela está fazendo, eu não acompanho, tá? Mas ela vai buscar um tratamento fora, ó. Ela vai buscar tratamentos fora, até mesmo pode ser do Brasil, tá? Para que ajude. Chay, para finalizar agora, de verdade, eu te prometo, você sente as pessoas que já desencarnaram, os espíritos que já estão no mundo espiritual. Se eu falar o nome dessas pessoas, você sente alguma coisa? Você precisa das cartas?
você tem um portal que se abre, das pessoas você recebe muitas ligações de pessoas famosas ou não? Chaline, eu quero saber sobre meu pai, sobre a mãe, ou sobre pessoas que já se foram? Várias, várias pessoas, inclusive até pessoas muito famosas que já se foram, né, os familiares me procuraram, que é uma coisa muito íntima, né, mas que teve bastante sentido, né, para eles. Então, porque eu sempre digo, o telefone ele toca de lá para cá. É. Se a pessoa ela se manifesta, então ela está ali. Tem os espíritos que sofrem, tem os espíritos que não buscam a luz, que não encontram a luz, e é muito terrível, porque eles se tornam espíritos zombeteiros, inclusive. Vai ter um quadro aqui no meu canal, semana que vem, não é isso, meu diretor está confirmado, onde eu vou ler cartas que dizem que são cartas psicografadas de pessoas famosas que lá do além psicografaram por médiums, acreditaram ou não, eu não estou falando aqui, eu acredito sim em cartas psicografadas, o que Chico Xavier fazia era muito sério, o que Divaldo Franco fazia era muito sério, existem médiums no Brasil que psicografam sim, pessoas muito, muito sérias, mas eu vou ter um quadro aqui, Chaline, de cartas psicografadas de Sim. pessoas famosas. Você acredita nisso? Acredito, inclusive eu psicografei a famosa carta da Elisa Samúdio, né, que tu coloca no Google, ela já aparece, se teu filho quiser ter o acesso, aonde ela me contou várias coisas que aconteceram, como é que foi, como é que não foi, e pra mim foi bem aterrorizante, porque conforme ela falava, eu sentia, né, as dores. E também, quando eu fui na casa do Carlos Alberto, né, ele sabe disso, uma figura muito importante, enfim, que era amigo dele, se comunicou com ele, coisas que, enfim, somente eles sabiam, né. Então, é interessante, e os médiums, eles têm que ter muito cuidado ao passar informações, porque quando a gente perde uma pessoa, o que a gente mais quer é nem que seja um oi, né, de outro astral. E então tem que ter uma responsabilidade imensa sobre isso e mexer com alguém que já se foi ou que está passando por uma transição astral muito forte. As pessoas falando aqui, Chico Xavier psicografou para minha sogra, minha cunhada, que desencarnou. A Esther falando aqui. Essa pergunta é forte. Algum escândalo de um... Ela já respondeu, gente. Algum escândalo de algum casal de algum casal famoso? Ela já respondeu, gente. Vai ter sim um escândalo. Sim, E tem vai coisa... ter, em breve. O que eu mais fiquei assustado, Chay, foi que você falou da questão da pedofilia. Isso para mim foi... Sim. Isso é muito triste, porque eu sou, né, que nem eu te falei, mãe de 3 filhos, tô grávida, né, de 2 meses de um menino. E é muito estranho, porque nem as próprias pessoas que deveriam amar, elas amam, né? E criança é um ser muito sagrado. As crianças que estão vindo, inclusive agora, elas estão vindo para uma guerra espiritual muito forte. Elas estão vindo para lutar. Então, os espíritos do mal, eles têm muita raiva. E tem que cuidar também com chacinas nas escolas, novamente, vai ter essa onda. Então, que Deus proteja as crianças do nosso Brasil, do internacional, e tudo vai ser desvendado, principalmente no exterior, referente às crianças. Essa chacina em escola no Brasil? No Brasil. Meu Deus do céu. Santo Deus, tenha misericórdia. No Em nome de Brasil. Jesus, está amarrado isso, meu pai. Você acha que o Clodovil está em paz? Acho que travou, espera só um instante só, deve ter travado. Eu sinto uma energia de inquietação. Espera só um pouquinho Energia só. dele de inquietação. Acabando a bateria. Pronto. A energia do espírito dele é de inquietação. Eu acho que, infelizmente, nós estamos falando já há bastante tempo, né? Talvez possa ser isso. Obrigado, meu filho. Vamos ver se a gente restabelece, pode ser até a bateria dela. Espera um pouquinho. Eu quero agradecer pra caramba a sua e também a tua assessoria, não sei quem está com você. Quem está com você aí? Paloma? A Paloma. Paloma, um beijo no teu coração, Paloma. Obrigado, viu? Obrigada, Deus abençoe. Coitada, essa é guerreira, 24 horas por dia. Tá, pode falar, meu filho. Fale com ela, por favor, com a Paloma. Paloma, muito obrigado, viu? De nada, nós te agradecemos. Obrigada pela oportunidade e pelo convite. A gente que agradece. Muito bem. Olha, eu quero finalizar te agradecendo, Chaline, dizendo que eu tenho que falar. É o meu coração. Tomara que essas previsões sejam cortadas pela misericórdia divina. Em nome de Jesus. Que Jesus, quando você falou de casal famoso envolvendo pedofilia, que vamos ter tragédia na política, avião caindo com o sertanejo que fez pacto, entre tantas outras coisas, tragédia, chacina em escola. Meu Deus, que a misericórdia, que a bondade do Espírito Santo de Deus Amém. caia sobre todos nós. Amém. Eu quero agora que você se despeça e agradecer a sua disposição em falar comigo, viu? Então, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, né? O assunto espiritual sempre rende muito, que tem muitas coisas, né, ainda que a gente tem que entender. Muitas vezes Deus revela porque Ele quer livrar. E muitas vezes até as crianças estão sofrendo, Deus vai lá e desvenda para que isso pare.
porque existem nesse mundo muitas coisas maldosas que aos nossos olhos não é visível, mas Deus ele vê tudo. Haverá um tempo sim, eu digo que é o apocalipse, na minha cabeça é o apocalipse, mas há um Deus que tudo vê, e se Deus permite as coisas, é porque ele está cuidando. Então você que está em casa, saiba que independente da minha religião, da tua religião, Jesus, ele é na minha cabeça, na tua cabeça, ele tem que ser vivo porque ele é. Então pede as coisas pra ele, conversa porque ele te alcança. E o nosso único amigo que nunca vai nos trair é Jesus. Então, fiquem com essas palavras. Um recadinho especial que eu sempre dou também é: façam a provisão de alimentos, façam, se vocês puderem, o estoquezinho, a maletazinha de emergência com lanterna, com essas coisas de primeiros socorros. A gente nunca sabe quando vai precisar. E confiem que há um Deus que tudo pode mudar. Você solta uma bomba dessa, espera um pouquinho. Como assim? Só um instante, Paulo. Como assim? Deixar uma maletinha de primeiro socorro? Você tá falando que um cometa. En- Aliás, essa Então, questão do cometa, todo mundo fala que é nave espacial, enfim. Eu tenho muito medo. Eu acho que a Terra sempre está, tenho certeza, sobre a luz do Cristo. com Porque certeza. é tantos perigos que a Terra já passou por cometas, que poderiam ter caído aqui, por meteoritos que poderiam ter caído. E essa sonda aí que o pessoal fala, como chama o nome mesmo? 13 Atlas. O que é a Atlas? É uma nave espacial? Não, 13 Atlas, realmente ele se manifesta como um cometa, tá? Mas isso já é projetado, como eu falei, por pessoas maiores, né? O que vai cair na Terra não é isso, tá? As pessoas podem ficar despreocupadas, só que isso traz uma movimentação planetária muito grande. O que vai acontecer é um grave problema com o Sol, né? Como eu já venho falando há 5 anos, que a gente tem que se proteger cada vez mais. Essa questão da provisão de alimentos, eu coloco nos meus grupos, que eu ministro há 5 anos, que é o quê? Em caso de enchente, né? É um kit de sobrevivência que todo ser humano deve ter. Que desde que eu comecei na espiritualidade, eles me passaram para que todos nós tivéssemos. Inclusive, há pouco tempo na Europa, eles deram a lista que era exatamente o que eu passava para minhas alunas. Eu fiquei até em pânico, porque era a mesma coisa que eu passava para elas. Então, usem filtro de barro, tomem cuidado com a água, né? Tomem cuidado com os alimentos que vocês comem fora de casa. Faça sua hortinha. Tenha em mente que as coisas mudaram. As coisas não são mais como antes. Então, faça de tudo para o teu bem e da tua família. Eu esqueci de perguntar de uma pessoa que eu tenho curiosidade. A última, eu te prometo. Marlene Matos, você consegue? Eu vou captar a energia dela nesse momento, tá? Eu vejo uma energia de cansaço, uma energia de tentar e não conseguir, mas uma energia de uma pessoa que acredita no espiritual, que tem muita força de vontade, que precisa cuidar a parte da perna esquerda e o quadril, e que tá buscando um recomeço na história. Eu tive o prazer, quando ninguém queria, eu trouxe a Marlene Matos lá na RTV. Foi uma profissional brilhante, uma guerreira, um trator. Eu arrumei, infelizmente, uma pessoa que eu tenho um grande respeito, mas essa pessoa se voltou contra mim violentamente porque eu a contratei e eu não me arrependo, porque eu contratei a grande profissional, uma mulher que me ensinou, que pegou nas minhas mãos, sobre o seu passado, Ela é uma pessoa do bem. sobre relações. Eu só tenho que agradecer. Sim, ela é uma pessoa que me segue, inclusive. Ela foi, né, em alguns reis me acompanhou. Então eu sinto a energia dela. Para mim, aos olhos do espiritual, todos nós erramos, todos nós temos um passado, mas o momento dela é de conexão com o espiritual e de regeneração. E isso é muito importante. Pois é que as pessoas estão aqui Meu povo, me desculpe, me perdoe. Meu povo, me perdoe. Meu Deus, quanta gente! Não dá. Isso aí. Não me xinguem, por favor. Eu não tenho como. Nós estamos há quanto tempo, Paloma? Eu e a Shalina. Olha, bastante tempo. Vamos ter que marcar outra live pra ver todo mundo. Vamos fazer uma live só de previsões para os seguidores, um dia. Ó, boa! Muito querida. Ó, tá aí. Então, em breve, uma live apenas para os seguidores. Pronto, ela falou Aí. e agradecer. Mais uma vez, um beijo no teu coração. Gratidão. Obrigado. Beijo, Deus abençoe. E até breve, mais uma vez, e que você continue sendo usada sempre que você puder evitar algo que a espiritualidade fale para que você evite e corte no meio. Obrigado, Thiago. Amém. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus Com e Deus. até mais. Bom descanso. Um beijo na Mais. família e todos aí.